eu queria explorar aqui um outro ponto. Eu tinha falado dos últimos 5 anos. E que eu acho que o Open Finance também ele está provocando um pouco as instituições a aproveitarem mais essas possibilidades de expor suas APIs e, enfim, de olhar para o mercado. Então você vê que também nesse meio do caminho a gente teve uma explosão aí de Bank as a Service, teve uma explosão de outras ofertas. Então a gente está ficando, para usar o clichê aqui, mais conectado, né? Queria ver um pouco da sua percepção, assim, porque eu acho que algumas empresas foram obrigadas a se mexer por conta do Open Finance e estão aproveitando isso e estão vendo novas oportunidades. Queria ver um pouco do seu ponto de vista, assim, o que você tem visto, assim, se isso está mudando de fato, parece uma tendência, o pessoal está se expondo mais. É, eu gosto, enfim, eu falo todo episódio isso aqui, mas eu não conheço ninguém de lá, mas eu sempre falo do Starling Bank, eu gosto muito do modelo deles de... é, enfim, não sei nem se é rentável ou não, assim, mas eu gosto muito da loja deles, do marketplace, como é que você consegue integrar uma conta bancária até com Slack, assim, então é legal pra caramba. Mas aí me parece que talvez é um outro nível de conexão e de maturidade. Não sei se a sua percepção assim, é parecida, o que você está vendo assim no mercado. Eu acho que essa discussão está amadurecendo, né? A gente tem estudo da CAP lá, falando da Capgemini, né? Que a gente fez com o apoio da AWS, né? Teve pesquisas qualitativas, quantitativas. E aí, ali a gente conseguiu perceber que tem algumas coisas que ainda precisam de massa crítica para ganhar corpo, né? Então, eu acho que, em termos de caso de uso, eu imagino que, conforme a gente vai ganhando massa crítica de consentimentos, de consumo das APIs, as instituições que já, as incumbentes, né, conseguem, de fato, usar os dados do Open Finance para mudar seus motores de risco, crédito e qualquer outro produto que eles ofereçam, mas precisam dessa massa crítica para fazer essa mudança, e isso leva tempo, né? Então, acho que esse é o primeiro ponto, que a gente ainda está amadurecendo esse ponto. Mas eu vejo já algumas discussões de modelos, né? Porque, no final das contas, é o que você falou, né? A gente vê instituições que entraram e falaram, bom, vou fazer alguma coisa útil Aham. daqui, né? E a infraestrutura está ali, né? Então, os serviços já estão expostos, a infraestrutura já está dada, né? Como que eu faço para aproveitar o que eu tenho, né? Então, é um pouco da discussão que a gente está vendo amadurecer nos últimos meses. Eu acho que ela ainda vai amadurecer mais. A gente vê no mercado global modelos diferentes. Aí eu não preciso nem falar só de open banking regulado, tá? Assim, porque a Sim. gente sabe que no mundo não necessariamente os países estão se movendo para uma regulação formal de open banking, open finance, né? Estados Unidos é um caso super clássico, né, de que uma série de modelos já estão acontecendo com exposição de APIs, mas não é um mercado regulado por open banking, né? E a gente vê modelos interessantes acontecendo. Então, você falou do Starling, né? O Starling Bank é um banco que nasceu digital na época da implementação do PSD2. Foi bem naquela fase, né? Então, eles já criaram arquiteturas já compatíveis com o Open Banking. Mas, mais que isso, né? Eu acho que o legal do Starling é justamente o que você estava falando, que eles saíram de um princípio de que não necessariamente eles vão conseguir oferecer a melhor experiência para o cliente deles. E o foco deles era B2B. Então, poxa, vou embarcar fintechs e colaborar com outras empresas Sim. dentro de um marketplace para fazer essa oferta da experiência para o meu Ele cliente, meio que né? falou assim, independente do PSD2, vamos dizer assim, eu vou me conectar com esses Exato. outros caras, assim. Eu vejo o lado do PJ lá, que ele tem, sei lá, três RPs ou BFMs, enfim, a melhor forma que quiser nomear, mas três gerenciadores diferentes que se conectam à conta PJ lá, ou Sim. mais, assim. De novo, assim, eu acho que é uma estratégia super legal, porque você pensa em opções, né? É irreal você pensar que o mercado vai seguir com uma única solução, né? E não necessariamente te atende como empresa uma única solução. Então, ter opções é super importante. Então, um pouco do que eu acho que é uma decisão que foi o destaque, né? Ter um marketplace, que aí fintechs, empresas vão se plugar ali para oferecer experiência para o cliente. Todo mundo ganha, né? Porque eles passam a ser necessários na vida de uma empresa,
a solução provedora ali que está plugada naquele marketplace também ganha capilaridade, né? E o cliente ganha no final, né? Então, acho que todo mundo ganha. Então, esse é um dos modelos que a gente está vendo acontecer, marketplace. Legal. A gente vê outros acontecendo, né? Por exemplo, plataformas de dados sendo disponibilizadas na nuvem, porque você consegue escalabilidade, você consegue expor isso de forma segura. Mas é super interessante. Então, se você pensar em Open Banking, hoje os dados que a gente tem aqui regulados, eles têm um escopo específico. Mas por que não usar essa mesma infraestrutura para criar camadas com dados pagos? Poderia ser uma possibilidade, né? E a gente já vê isso acontecendo. Nos Estados Unidos, por exemplo, já é uma oferta da Nasdaq e da Goldman Sachs, usando a AWS, para ter uma plataforma de dados que a da Goldman Sachs, ela tem, a da Nasdaq tem camadas de charge, né? de cobrança. Né? Então, Sim. você tem uma camada free e camadas de dados que são cobrados. Aí muda pelo escopo do dado ou pela performance, não sei. Pelo escopo do dado, né? E pelo volume também, né? Mas é interessante porque tem serviços da plataforma da Nasdaq que são disponíveis. Então, você consegue rodar cotações de ações, por exemplo, num mobile, através de chamadas de API da plataforma da Nasdaq. Então, tem uma série de maneiras de você monetizar. Né? E aí, assim, volta naquele ponto, né? Solução matadora, né? Eu quero uma solução que eu vou expor APIs e vou ganhar rios de dinheiro. Não sei se é exatamente assim, mas você começa a ser relevante no mercado e cria um ecossistema à sua volta, né? Eu acho que é um pouco disso também, né? Mas poderia ter, de alguma forma, não sei, mas um espaço que, assim, a gente meio que já construiu uma infraestrutura para as instituições comunicarem. E a gente criou, vamos dizer assim, o escopo dos dados gratuitos, vamos dizer assim. E aí, sem falar da parte técnica, assim, mas se a gente usasse a mesma estrutura para oferecer dados premium, etc., você poderia ter um caminho para monetizar, né? Exatamente. A infraestrutura é a mesma, na verdade, né? Você, claro, tem um esforço de criar novas APIs, novos escopos ali, ok, mas a infraestrutura está dada. Se você usar a nuvem, você escala conforme a demanda, inclusive. Então, que é o legal desses marketplaces também, né? Porque a partir do momento que você abre para as pessoas criarem, construírem em cima ali, etc., aí que surge inovação, soluções diferentes, né? Exatamente. Então, assim, você acaba trazendo informações para o mercado e o mercado começa a precisar dos seus dados também para inovar. Cria-se um ambiente de inovação, né? Eu acho que é um pouco do que eu vejo como um próximo passo. Legal. Então, assim, tem vários modelos, né? A gente estava falando... E aí tem um que acho que a gente não comentou aqui ainda, né? Que é o Embedded Finance, né? Seja dado regulado ou não regulado, mas hoje a gente está muito, muito focado em falar dos dados regulados, porque é a nossa agenda nesse momento. Sim, sim. Mas, em algum momento, ela não vai mais ser exatamente só isso, né? A gente pode começar a ter outros dados também sendo consumidos, né? Em mão dupla, né? E aí, pensando nesse contexto, a gente começa a trazer, de fato, soluções que podem ser embarcadas como o Embedded Finance para oferecer para e-commerce, para varejo, para uma série de outros casos, né? Então, a gente vê casos acontecendo fora, né? Oak North, lá no Reino Unido também, fazendo score de crédito para empréstimo para SMBs. Então, pequenas empresas, e ter o score de crédito para fintechs, outras instituições consumirem. Por quê? Porque eu tenho um grupo de dados ali que é super rico e eu tenho uma informação importante que eu posso vender. Né? Então, o score de crédito é uma coisa que pode ser interessante. A Klarna, que fez... lá na Europa é um pouco diferente o contexto. Né? As APIs elas não são necessariamente padronizadas. Né? Então, tem uma complexidade a mais ali. Mas a Klarna trouxe APIs padronizadas para o e-commerce consumir, mas também oferecendo modelos de machine learning para facilitar que os e-commerces criem seus próprios scores de crédito. Como é que ela começou tentando resolver os problemas das APIs, né? Falou assim, olha, vou tentar criar um pagamento unificado aqui. Que era uma dor enorme, né? E antes de se falar do que a gente está fazendo agora, de Open Banking oficialmente, né? Mas aí ela foi além, né? Começo a trazer modelos de machine learning
para facilitar a vida do e-commerce, porque eles vão ter dificuldades de fazer esse score. Né? E o risco está do lado deles, né? Na parte de buy now, pay later, toda a parte de empréstimos. Né? Então, no final das contas, ela está dando ferramentas para que os negócios também sejam mais eficientes. Então, eu vejo essa evolução pouco a pouco, naturalmente acontecendo. Eu acho que a gente não está ainda nesse estágio no Brasil no sentido de maneira programática as instituições fazerem isso. A gente vê movimentos acontecendo ainda isolados, né? Mas eu acho que é factível, totalmente factível, porque, de novo, a tecnologia ela já está estabelecida. Sim. Né? Então, o próximo passo começa a ficar mais natural.